Bom, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de linguagem de programação. Vamos algumas anotações aí, alguns registros, pessoal, por favor, anotem, por gentileza. O nosso período de P2 estará começando no dia 4 de junho, tá, pessoal? Então, a partir do dia 4 de junho é a nossa agenda preliminar, depois vocês serão comunicados formalmente, mas eu estou até comentando para que vocês possam se programar. Dia 4 de junho, é uma quinta-feira da primeira semana do mês de junho, inicia-se a nossa P2. Tá? A P2 vai do dia 4 de junho até o dia 19 de junho, de 4 a 19. E do dia 20 de junho até o dia 26 de junho, nós teremos a P3, que é aquele período em que o aluno que não obteve média 5 em qualquer um dos bimestres, ou mesmo que perdeu alguma avaliação, é o momento de recuperar, né, de ter a chance de recuperar a nota. Tá? Então, nós teremos entre o dia 4 e 26 de junho o período de realização da P2 e da P3. Aí, no meio do caminho, nós temos, naturalmente, 10, 11 e 12, que envolve feriado e recesso. Apenas um comunicado em relação a essa questão, esse período de realização da P2 e da P3. É possível que o governo do Estado de São Paulo, está sendo estudado pelo governador, que haja um adiantamento de alguns feriados, tudo bem? E se isso acontecer, pode ser que tenhamos alguma mudança nessa agenda que eu estou passando para vocês. Caso contrário, como eu disse, no dia 4 de junho, são inicializadas o segundo período de avaliações, avaliações do segundo bimestre. Um dado importante também, nesse período, a partir do dia 4 de junho, que é o período das avaliações, P2 e P3, vocês não terão mais aulas remotas. Tá? Então, não haverá aula remota, apenas avaliação nos dias de agenda programada e sempre uma avaliação por noite. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida a respeito dessa informação que eu estou passando para vocês? Professor, você falou do dia 4 ao dia 19, que vai ser as 4 a provas? 19 é P2, 4 a 19 é P2 e 20 a 26 é P3. Tá? 27 é revisão de P3. Nesse período, naturalmente, tem revisão de P2 e P3. Nesse período também, óbvio, alguns professores vão dar aquele esquema de avaliação para entregar no dia seguinte, alguns, como eu, avaliação na mesma noite. Aí, cada professor vai, naturalmente, combinar com vocês a forma de avaliação do segundo bimestre. Mas, nesse período que eu comentei, então, não existirão aulas remotas, existirão apenas as avaliações ou entregas de trabalhos, enfim, a critério de cada professor. Consequentemente, no mês de julho, vocês terão férias, que é alguma coisa que a gente até tinha comentado com vocês, eu acho que eu e Er tinham comentado com vocês, em até reuniões anteriores, que a universidade estava trabalhando, no sentido que a gente tentasse manter as atividades acadêmicas, algo que está sendo realizado, mantendo as férias escolares no mês de julho. E estamos dentro dessa programação. Ok? E respondendo à pergunta do Felipe, sim, nós temos aí um pouco mais de 2 semanas de aulas remotas. Essa semana, outra, e mais alguns dias, né? O dia 6 é uma quinta-feira, tem aqui a agenda, né? Estou abrindo aqui a agenda para vocês, ó. Dia 4 é uma quinta-feira, então nós estamos aqui, né? No dia 20, 27 e dia 3. Então nós temos encontro, especificamente na nossa disciplina 20 e 21, hoje, amanhã nos 2 horários, tá, pessoal? Amanhã agenda normal, 19h30 e 21 horas. Só hoje que teve uma mudança, porque o professor Cláudio Ferreira já tinha comunicado vocês do primeiro horário da avaliação, da revisão. Então temos hoje 20, 21, 27 e 28 e dia 3. Dia 4 de junho, portanto, começamos a nossa P2. Tá? Então, é um período mais curto. Caso a pessoa com a P1 e P2 já tenha atingido a média 5, quem atingiu a média 5, dia 20 está de férias. Dia 20 de junho estará de férias se obtiver, naturalmente, a nota média 5, né? Na média ponderada entre P1 e P2. Aqueles que precisarem fazer P3 por algum motivo, no período de 20 a 26. Pode tentar fazer a P3 para aumentar? Pode, prerrogativa do aluno, sem problema. Só combina com o professor direitinho, se isso acontecer,
para que o professor tenha conhecimento de que você está fazendo a P3 não para recuperar uma nota, mas para melhorar a nota. Então, não deixa de combinar com o professor, né, da disciplina, para que fique tudo certinho. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário também, que é importante vocês anotarem, nós vamos ter um volume menor de trabalhos práticos esse bimestre, naturalmente pela quantidade de dias aí de aulas, de semanas de aula. Devemos ter 2 TPs envolvendo o conteúdo programático que nós vamos ministrar daqui até o dia 3 de junho, e devemos ter aí no início do mês de junho um debate sobre mercado de trabalho. Vai ser um debate online, envolvendo alguns professores do curso, um debate que vai envolver uma perspectiva sobre o mundo acadêmico e do trabalho após o período de pandemia Covid-19. Tá? E esse debate também vai contar como ponto para TP. Falando de TP, no primeiro bimestre, era um período de adaptação, naturalmente, né, para todos. Uso da plataforma, utilização dos canais de comunicação com os professores, organização de agenda de aula e TP. Então, foi um período de adaptação para todo mundo. No primeiro bimestre, na nossa disciplina, os alunos tiveram a oportunidade de recuperar na avaliação a nota de trabalho prático que, porventura, não conseguiram obter. Isso não vai acontecer no segundo bimestre. Tá? Então, no segundo bimestre, existirão os pontos naturalmente de TP, mas se o aluno perder o ponto de TP, ele não vai conseguir recuperar na avaliação. Então, uma mudança que a gente vai fazer, já que o período de adaptação já foi superado e todos agora estão bem mais organizados. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão vendo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá? Vocês estão vendo aqui a minha tela do AVA, ok? Todo mundo está enxergando? Sim, sim. Tá? Então, pessoal, quem quiser pode acompanhar aqui comigo aqui, ou se preferir, pode abrir também, já está publicado aí na plataforma AVA e também no material didático. Está publicado esse documento aqui, um arquivo, estrutura de controle e repetição do tipo FOR. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar com a estrutura de controle e repetição do tipo FOR. Hoje, amanhã, e na próxima semana nós vamos trabalhar com vetores. Tá? Bem lembrado do Yuri aqui, eu tinha colocado aqui na mensagem do chat logo no início. Para o pessoal que entrou agora, obrigado, Yuri, por lembrar, eu peço que faça o registro da presença lá no fórum da disciplina da plataforma AVA. Então, pessoal, nós vimos até agora 2 estruturas de controle de repetição. O laço while e o laço do while. Para que serve o laço? Para que serve uma estrutura de controle de repetição? Para que serve um laço, pessoal? Quem me ajuda aí com a resposta? Sem medo de errar, de acertar, quem que me ajuda aqui? Quando você sabe que você vai ter que repetir um comando, aí você usa a estrutura de repetição. Exatamente. Quando nós precisamos, vamos só melhorar o texto aqui, né? Quando a gente precisa, Daniel, repetir um bloco de código. Esse bloco de código pode ser uma ou mais repetições. Tá? Eu posso ter um bloco de código com uma instrução ou com mais instruções. Quando nós precisamos repetir um bloco de instruções, um bloco de código ou um conjunto de instruções, nós utilizamos as estruturas de controle de repetição, ou simplesmente os laços. E nós vimos 2 tipos de laço condicionais. Por que são chamados de condicionais? Porque o número de repetições, né, a quantidade de vezes que o bloco de código vai ser repetido, depende de uma condição. Ok? Qual é a diferença do laço while para o laço do while? Quem me ajuda? O while você precisa primeiro inspecionar para repetir o código, enquanto o do while você primeiro já faz o bloco de código para depois ver se necessita da repetição. Perfeito. Então, resumindo isso, né, Yuri?
No laço while, nós testamos a condição de parada do laço no início dele. No do while, nós testamos a condição de parada do laço no final dele. Então, essa é a diferença. No laço while, a condição de parada está no início do laço. No laço do while, a condição de parada está no final. Beleza. Terceira pergunta, para a gente relembrar. Quando é que nós utilizamos o while? Quando é mais recomendado utilizar o while e quando é que é mais recomendado utilizar o do while? Quando você sabe que você vai ter que repetir aquele bloco de códigos pelo menos uma vez, você usa o do while, se não, usa só o while. Exatamente. Então, se nós tivermos certeza absoluta que vamos executar o bloco de código pelo menos uma vez, faz mais sentido utilizar o do while. Por quê? Eu entro no laço, executo o bloco de código e sei que a condição está no final dele. Agora, se eu não tenho essa certeza, ou seja, pode ser que eu execute pelo menos uma instrução bloco, ou pode ser que eu não execute vez nenhuma, aí é recomendado que se utilize o laço while. O que nós vamos ver a partir da aula de hoje é um terceiro tipo de estrutura de controle e repetição, um terceiro tipo de laço, terceiro e último, que é bastante comum nas linguagens de programação. Então, nas linguagens, seja Java, Pascal, PHP, Ruby, o C, né? Visual Basic, nessas linguagens de programação, vocês vão encontrar o while do while, obviamente com a sintaxe da própria linguagem de programação, e vão, via de regra, encontrar esse terceiro tipo de laço, que é o laço for, cujo texto está aqui na tela. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui o texto? Todo mundo está junto comigo aqui? Todo mundo acompanhando a tela? Então, vamos lá. Estrutura de repetição for. Né? Vamos entender o que é o for, para que serve repetir instruções. Mas vamos tentar entender qual é a diferença dele para o while e do while. O while e do while vocês já responderam. Né? Já revisamos aqui, vocês já responderam. Vamos falar do for. Repetir um conjunto de instruções. Então, o texto diz, existe uma maneira de se repetir um determinado bloco de instruções enquanto uma condição permanecer verdadeira. E alguém vai poder falar, poxa, mas nós já vimos isso. Porque é exatamente dessa forma que se processa o while do while. Nós repetimos um conjunto de instruções, uma ou mais instruções, enquanto uma condição é verdadeira. Perfeito, pessoal. Exatamente isso. Tá bom? E no laço for, a mesma coisa. Então, se no laço, vou repetir, se no laço while do while, nós repetimos as instruções enquanto uma determinada condição é verdadeira, no laço for, a regra é a mesma. Quando nós utilizarmos um laço for como estrutura de controle de repetição, nós também vamos repetir as instruções enquanto uma condição é verdadeira. Ou seja, o programa irá executar as mesmas instruções repetitivamente, enquanto a condição é verdadeira, algo similar à estrutura while. Nós temos aqui um fluxograma, tá certo? Essa aqui é a representação gráfica da utilização de um laço do tipo for, tá? Percebam que nós temos aqui a figura, eu acho que o sobrinho Alexandre Sobrinho ainda não entrou com vocês em for, né, pessoal? Mas ele depois vai mostrar essa figura aqui em mais detalhes para vocês. Vocês percebem aqui uma figura geométrica, né, um hexágono, né, que é a figura que representa o início de um laço for. Dentro aqui do laço for nós temos o bloco A. O bloco A representa uma ou mais instruções. Tá? Legal, né? E nós temos aqui o retorno. Percebam que nós temos aqui dentro do for a seguinte instrução. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. V é igual a A até B com passo P. V, variável, igual a A, variável, até B, variável, com passo P. P também variável. Tudo bem? Pode ser variável e pode ser constante. Vamos entender para que servem todos esses valores. O V irá variar. Então, esse Vzinho aqui, que é representado por uma variável, ele irá variar de A até B.
Então, vamos supor que eu escrevesse assim, V é igual a 1 até 10. V é igual a 1 até 10. O que é que eu estou dizendo para o C#? Eu estou dizendo que a variável V começa em 1 e vai até 10. Tudo bem? Ou seja, as instruções contidas dentro desse laço serão repetidas enquanto o V, que começa em 1, for e chegar em 10. Então, o V é uma variável que irá variar de A até B. O A e o B podem ser variáveis, o A e o B podem ser valores constantes. E para cada valor de V, o bloco vai ser processado. Então, V é a variável de controle do laço. A é o valor inicial de V. B de bola é o valor final de V. E o P representa o passo, ou variação. Tudo bem? Vamos dar um exemplo prático para vocês. Eu vou escrever assim no for. Daqui a pouco eu explico a sintaxe do for. X igual a 0 até 10 com passo 2. O que eu estou dizendo para o C#? C#, eu quero repetir um conjunto de instruções com um laço for. Não quero mais o while e não quero mais do while. Eu quero um laço for. Esse laço for vai ser controlado por uma variável chamada x. E esta variável vai de 0 até 10 com passo 2. Traduzindo, ela começa em 0, varia de 2 em 2 até chegar em 10. Portanto, quais são os valores que o x vai assumir? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Vocês entenderam o exemplo, pessoal, antes de eu continuar? Sim. Tá? Então, eu falei que x vai de 0 a 10, com passo 2. Passo é a variação da variável de controle. Tudo bem? Então, x começa com 0 e tem que chegar no 10. Perfeito. Eu podia ser 0, 1, 2, 3, mas eu estabeleci passo. Eu posso dizer que é passo 1. Se eu falasse que o x vai de 0 até 10 com passo 1, então o x vai valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Mas quando eu falei que o x começa em 0 e vai até 10 com passo 2, esse x que começa com 0, ele tem variação de 2 em 2. Por isso que os valores que ele vai assumir, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Outro detalhe também importante na estrutura for é que a condição é testada antes de se executar o bloco. Isso lembra quem, pessoal? O while ou do while? While. Lembra o while. Então, o while, nós vamos lembrar bastante dele quando utilizarmos o laço for. Tá? Isso significa que nessa estrutura, se a condição falsa for falsa na primeira vez testada, o bloco não vai ser executado. Sim, se eu estou testando a condição no início do laço e a condição já é falsa, eu não vou sequer executar pelo menos uma vez as instruções contidas dentro do laço. Em contrapartida, devemos tomar cuidado com os procedimentos que farão parte do bloco. Pois se a condição sempre ficar como verdadeira, e isso nós já tínhamos visto lá com o while e do while, se a condição sempre for verdadeira, o nosso laço entra em loop. O que significa isso? Não tem uma saída. Aquela condição jamais se tornará falsa, consequentemente, aquele laço jamais será interrompido. Então, aquele cuidado que nós tínhamos com a condição lá no laço while, o cuidado que nós tínhamos no laço do while, nós também temos que ter quando desenvolvemos o laço for. Vamos continuar. Agora a gente começa a pensar mais em sintaxe. Como é que a gente representa o laço for no C#? Escrevemos for, abre parênteses, variável de controle do laço, que aqui, por acaso, é a variável V, valor inicial dessa variável, que pode ser outra variável ou uma constante, ponto e vírgula. Condição de que, se for verdadeira, o laço vai ser repetido. Nesse caso, V, valor inicial, A. Faça enquanto V menor igual a B. Ponto e vírgula. Passo da variável V, mais 1,
V++. Então, o laço for, eu preciso, na sintaxe, apresentar 3 informações. Primeiro, o nome da variável de controle do laço e o seu valor inicial. Ponto e vírgula. A condição de parada do laço. Ponto e vírgula. E o passo de incremento da variável de controle. Dentro do laço, nós teremos, naturalmente, uma ou mais instruções. O laço for, assim como o laço while e do while, ele tem chaves, tá certo? Essas chaves são obrigatórias quando eu tenho mais do que uma instrução, assim como os outros tipos de laço. Quando você tiver só uma instrução, a chave é opcional. Mas fica aqui a dica, que nós já tínhamos combinado antes, inclusive, de sempre utilizar a chave, para evitar que, ao esquecermos dela, possamos ter algum tipo de problema no processamento do código. Tá? Então, a recomendação é sempre utilizar a chave quando for trabalhar com o laço for. Ainda que saibamos que, havendo uma única instrução dentro do laço, a chave é facultativa. Então, para repetir, nessa instrução aqui, o V é o nome da variável de controle. O A é o valor inicial da variável de controle. V menor ou igual a B é a condição de continuação ou de parada do laço. O B é o valor final da variável de controle. E o V++, incremento da variável de controle. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguém quer fazer eu só ia pedir para você repetir sobre as 3 necessidades do for, que é a primeira é o... São 3 partes. Você está vendo que todas elas são separadas por ponto e vírgula. Sim, sim. Eu vou abrir aqui no Visual Studio C Sharp, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo o visual, tá? Vamos supor que eu quero mostrar no vídeo, eu quero mostrar do número 1 ao número 10, tá? Então, int, contador, ponto e vírgula. Tudo bem? Declarei uma variável contador. Eu vou mostrar esse contador dentro do laço. Então, olha o que eu vou escrever. For contador, valor inicial dele, 1. Essa é a primeira parte que eu preciso informar no laço. O laço for, ele, na sintaxe, eu tenho 3 parcelas de representação do for. A primeira, o nome do contador e o valor inicial. Nome da variável que controla o laço e o valor inicial dela. Que aqui eu estou dizendo, o nome da variável de controle do laço é contador e o valor inicial dessa variável é 1. Ponto e vírgula. Condição de continuação das instruções do laço. Faça enquanto contador menor ou igual a 10. Essa é a condição. Enquanto o contador, que começou em 1, for menor ou igual a 10, eu vou repetir as instruções contidas dentro do laço. Segunda parte. Ponto e vírgula. Qual é o passo de incremento do contador? Mais 1. Contador mais mais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dentro do laço, eu vou pedir para mostrar o contador. Tá? Saiu do laço, eu peço só para dar um hit key para a gente ver o resultado. Então vamos repetir aqui, ó. Declarei a variável. Percebam que eu não precisei inicializá-la. Por que eu não inicializei o contador? Porque a inicialização dele se deu dentro do próprio laço. Contador igual a 1. Ponto e vírgula. Segunda parte, condição. Vou repetir as instruções contidas no laço enquanto esta condição for verdadeira. Qual condição? Contador menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Passo de incremento do contador. Nesse caso, eu quero de 1 em 1. Então, contador mais mais. Vamos executar? Ele tem que mostrar no vídeo do número 1 até o número 10. É isso que nós esperamos desse código aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra. A fonte, né? Tá aí, pessoal. Funcionou direitinho. Tá? Deixa eu colocar aqui a solução junto com o código. Pode falar, Daniel. Então, acho que uma pergunta mesmo do Felipe Mendes. Se você colocar o passo... Você quer que é passo 2, né? Vamos supor que você quer passo 2, tudo bem? É isso? Passo 2, né? Depois faz 3, por favor. Tá, passo 3 a gente... Passo 2, então vamos lá. Como é que a gente faz...
Passo 2 é a mesma coisa que eu falasse. Contador é contador mais 2, né? Então, igualzinho que nós já vimos ontem. Contador, deixa eu só dar um break aqui. Passo 2, contador mais igual a 2. Tudo bem? Passo 3, contador mais igual a 3. Vamos executar? Olha lá, 13579. Perfeito? Porque é passo 2. Obrigado, professor. Tá? Passo 3. Eu quero com passo 3. 1, 4, né? Vamos lá, vamos mostrar. 1, 4, 7... É isso? 1, 4, 7, 10. Passo 3. E assim sucessivamente. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso texto de estudo. Vamos continuar aqui. As chaves eu já falei. Aqui tudo bem. Beleza, então vamos continuar aqui. Bom, esse exercício que eu fiz aqui, eu acabei dando como exemplo para vocês, está aqui como exemplo, tá? Mas eu até fui um pouquinho mais além, até foi boa a pergunta de vocês, porque eu já mostrei o que seria passo 2, passo 3, assim por diante, tá? A explicação do código também está aqui no texto, tá? Agora essa parte é interessante. Nós começamos do 1 e fomos até o 10, tá? Mas como nós estamos trabalhando com um contador, esse passo ele pode ser decremental. O texto diz isso aqui, ó. Podemos fazer os laços em forma decrescente, ou seja, a variável de controle irá diminuir enquanto não atingir o valor final. Por exemplo, vamos fazer no mesmo projeto, quer dizer, em vez de mostrar de 1 até 10, vamos mostrar de 10 até 1. Então, vou botar nesse código aqui. Eu quero mostrar do número 10 ao número 1. Então, qual é o valor inicial do contador? 10. Faça enquanto contador maior ou igual a 1. Tudo bem? E o contador, como ele começou em 10, eu vou decrementá-lo de 1 em 1. Então, é contador menos menos. Ele começa em 10, o valor inicial do nosso contador do laço. Faça enquanto contador maior que 1. Então, ele vai ter que chegar do 10, ele tem que chegar no 1 com um passo menos 1. Vamos executar o código? Ele vai mostrar na forma decrescente, do 10 até 1. Tá aí a solução. 10, 9, 8, 7 e assim sucessivamente. A gente também poderia ter feito aqui um passo contador menos igual a 4. Eu quero decrementar de 4 em 4. Tá? E aí, consequentemente, ele mostraria no vídeo o 10, o 6 e o 2. Já que o passo de decremento é menos... o passo de decremento é 4, né? Passo de decremento menos 4 está errado, né? Falar assim está errado. O passo de decremento é 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Difícil, pessoal, trabalhar com for? Ou está tranquilo até aqui? Vamos prosseguir? Por enquanto tá indo. Tranquilo, é facinho, né? A inicialização a inicialização da variável de controle do laço ocorre uma única vez no início do laço. Se a expressão booleana for avaliada como verdadeira, o laço será processado. Sim, porque enquanto a condição é verdadeira, as instruções contidas dentro do laço são verdadeiras. A variável de controle é atualizada a cada interação do laço. E a cada interação do laço, a expressão é reavaliada. Se a condição se mantiver verdadeira, repita as instruções contidas no laço. Caso contrário, se a condição for verdadeira, o laço é interrompido, ele é cessado e mantém-se o processamento natural do nosso código C#. Então, basicamente, o texto aqui faz referência ao seguinte fato. Enquanto a condição for verdadeira, as instruções contidas dentro do laço também serão verdadeiras. Quero pegar esse exemplo aqui, eu volto até no primeiro exemplo aqui, faço enquanto contador menor ou igual a 10, contador mais, tá? Volto naquele exemplo inicial, para mostrar uma coisa bastante interessante para vocês. Vocês estão vendo que na primeira linha, eu declarei a variável contador. Tudo bem? E não tem mágica. No C# nós precisamos declarar as variáveis. Tá? Porque, afinal de contas, as variáveis fazem referências a endereços de memória no qual nós iremos armazenar dados de determinado tipo primitivo. Nesse caso, o inteiro. Mas veja que interessante, eu vou comentar esta linha.
Pronto, não tem mais declaração de variável. Ao fazer isto, se eu compilar, provavelmente, obviamente, vai dar um erro. Né? Ele está dizendo, olha, esse tal do contador que você está utilizando dentro do laço, ele não existe. E é verdade, ele não existe no contexto da aplicação. Porque uma regra de sintaxe da linguagem C#, que nós vimos bastante no primeiro bimestre, é que as variáveis precisam ser declaradas. A declaração pode ser feita dentro do laço for. Olha que bacana. Tudo bem, pessoal? Então, nós podemos declarar, tá certo? O contador dentro do laço for. Esse laço permite a declaração dentro dele mesmo. Tá bom? Tranquilo? Se a gente executar, o processamento vai ser o mesmo. Vai mostrar os números de 1 até 10. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Tudo bem? Fora do laço, eu vou pedir para mostrar o valor do contador. E a minha pergunta para vocês é a seguinte. Que valor que ele vai me mostrar se eu pedir para mostrar o contador fora do laço? Que valor que ele vai mostrar para mim? Quem é que me ajuda aqui? Vamos ver se vocês entendem no laço for. Que valor que ele vai mostrar para mim, pessoal? Ele não vai mostrar nada? Não vai mostrar nada? Por que ele não vai mostrar nada? O contador não vai de 1 até 10? Qual é o último valor do contador? 10. 10. O contador ele é inicializado em 1 e tem que chegar em 10. Porque enquanto a condição contador menor igual a 10, né? Então o contador chega em 10. O Michael está dizendo que ele vai mostrar no vídeo o valor 0. Mas o contador, ele só não tem, tipo assim, ele só não existe dentro do laço for, quando você sai do laço, ele não existe mais. É isso que a gente vai tratar agora. Ah, tá, então eu entendi. Se eu compilar, a questão não é o que ele vai mostrar. Ele não vai nem compilar, pessoal. Não é nem 0 e nem 10 a resposta. A resposta é, ele nem vai compilar. Olha a mensagem que ele está dando. O nome contador não existe no contexto atual. Aí alguém vai falar, peraí, agora eu não estou entendendo mais nada. Como é que não existe se eu estou vendo a variável sendo declarada aqui no laço for? Pessoal, toda vez que eu declaro a variável dentro do laço for, o C# só enxerga esta variável no contexto do laço. Fora dele, a variável não existe. Portanto, nesse caso, em que eu queria reaproveitar, mostrar o valor do contador fora do laço, a declaração tem que necessariamente acontecer fora do laço. Então, se eu pedir para mostrar agora no vídeo, que valor que ele vai mostrar? Né? O número 11. Não é nem 0 e nem 10. É 11. E por que é 11? Porque eu falei para vocês, e li agora há pouco, que o incremento do contador se dá a cada interação do laço. Então, para ele sair do laço, ele só sai quando o contador é 11. Porque 11 é menor ou igual a 10? Falso. Então, quando o contador chega em 11, ele sai do laço. Pessoal, cuidado com esses detalhes, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, então uma entre as vantagens disso seria caso você fosse fazer alguma variável armazenadora dentro do laço, onde você não precisa ocupar espaço. Não. A questão é a seguinte, que até a pergunta que eu ia fazer agora. Quando é que, com base no que eu expliquei, quando é que a gente declara dentro do laço e fora dele? Eu não sei, não. Não, olha só. Você só declara dentro dele quando vai funcionar como contador mesmo, né? Então... Não. Eu só declaro... Eu posso tentar dar um palpite? Deve. Eu acredito que você só vá declarar ele, né, no caso, só vai declarar ele quando você precisar dele também fora do laço for. E você não declara ele quando você só precisa dele dentro do laço. O contrário. Você falou certo e inverteu. Você falou certinho, mas invertido. Então... Eu vou falar o que você falou, mas invertido. Eu declaro
a variável, como vocês estão vendo aqui. Eu declaro a variável contadora dentro do laço quando eu só preciso dela no contexto do laço. Tudo bem? Se eu precisar dela fora do laço, eu declaro fora. Tudo bem? Entendeu o que eu quis dizer? Ah, sim, sim, sim. Você falou certo, mas você falou invertido. Eu só inverti o que você falou. O que acontece assim, ó, pega esse caso aqui, ó. Eu estou trabalhando com o contador dentro do laço. Tudo bem? Só que eu também precisei dessa variável fora do laço. Então não adianta eu declarar dentro do laço, porque ela só vai ser visualizada no contexto da estrutura de repetição. Como eu preciso do mesmo contador fora do laço, eu declaro fora. Mas vamos supor que esta linha aqui não existisse. Eu só preciso... Essa linha aqui, ó, vamos comentar. Ela não existe. Eu só preciso do contador no contexto do laço. Só no contexto do laço. Perfeito. Então, vamos declarar ele dentro do for. Yuri, entendeu agora? Sim, sim, eu entendi. Beleza? Tranquilo, pessoal? Na dúvida, pessoal, declara sempre fora. Mas eu preciso mostrar para vocês a diferença. Tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar aqui o nosso texto. Vocês têm a facilidade aqui. Vamos lá, pessoal. Variação da variável de controle de 1 até 10. Já vimos esse exemplo. Para i igual a 1, i menor igual a 10 e mais. Incremento, passo 1. Variação da variável de controle de 10 até 1. De 10 até 1. Incremento de menos 1. Incremento de menos 1 é o mesmo que decremento de 1. Para i é igual a 10, faça enquanto i maior ou igual a 1, i menos menos. Também vimos esse exemplo. Variação da variável de controle de 5 até 65 em incrementos de 5, ou passo 5. I é igual a 5. Faça enquanto i menor ou igual a 65. I mais igual a 5, passo 5. Tudo bem? Tranquilo? Próximo exemplo. Variação da variável de controle de 20 até 0. Em decremento de 2, ou passo menos 2. Então, o contador i começa em 20. Faça enquanto i maior ou igual a 0, i menos igual a 2. Alguma pergunta até aqui? Não. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam a estrutura do laço for? Vou repetir. Então, a gente precisa ter uma primeira parte. Perceba que todos esses exemplos aqui, a variável está sendo declarada, a variável contadora está sendo declarada dentro do laço. Tá? Então, eu sempre tenho uma variável contadora com valor inicial, 0, 5, o número que for necessário de acordo com o enunciado do problema. Depois, a segunda parte, sempre separada por ponto e vírgula. Não é vírgula, é ponto e vírgula. Tá? Faça enquanto i maior ou igual a 20. Ponto e vírgula. Depois, aqui é a condição de continuidade da execução das instruções. E depois, i menos igual a 2, que é o passo. Nesse caso aqui, i menos igual a 2 é passo menos 2. Tá bom? Ou decremento de 2. Vamos continuar. Quando a variável for declarada, quando a variável de controle for declarada na estrutura for, então somente poderá ser utilizada dentro do laço. Ou seja, após o corpo da estrutura, gera um erro de compilação. Isso eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, tudo que eu estou comentando está escrito aqui no texto, tá? Só para a gente poder reforçar. Vamos prosseguir. Vamos ver esse exemplo aqui. Vocês estão com o C# aberto aí, pessoal? Está todo mundo com o C# aberto aí? Vamos testar esse código aqui? 2 minutinhos para vocês testarem esse código aqui. Tá? Esse exercício aqui é para mostrar a tabuada. Quem está com o C# aberto aí, vamos fazer um teste para ver se esse código funciona. E aqui eu quero mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Tá? Quero mostrar um negócio bem legal. Vou até mostrar aqui direto. Quem quiser já ir digitando e copiando no C#, fica à vontade. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Acompanha comigo. Eu declarei 3 variáveis, A, B e T. A, B e T. Olha o que eu vou fazer no for.
Ao invés de inicializar uma variável, eu vou inicializar duas. O C# permite quantas você quiser. A igual a 1, vírgula. Como inicialização, não é ponto e vírgula. Ponto e vírgula é quando eu separo uma das 3 parcelas da sintaxe do for. Aqui eu estou na primeira parcela, só que a primeira parcela, que é inicializar uma variável, eu estou inicializando duas. A igual a 1, vírgula, B igual a 10. Qual é o valor inicial de A? 1. Qual é o valor inicial de B? 10. Ponto e vírgula. Agora eu vou para a condição. Faça enquanto A menor ou igual a B. Então, o A sai de 1 e vai ter que chegar em 10. Qual é o passo do A? Mais 1. Qual é o passo do B? Menos 1. Entendeu o que está acontecendo? O A começa em 1 e incrementa de 1 em 1. O B começa em 10 e decrementa de 1 em 1. Qual é a condição de repetição? Fazer execução enquanto A menor ou igual a 10. Dentro do laço, eu pego o valor de A, multiplico por B e atribuo para T. Mostro no vídeo as 3 variáveis. O que é que vai dar aqui? Vamos ver. Está aí a tabuada. Tudo bem? A tabuada do 1 até 10, na sequência de 10 até 1. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 21. Até no final em que eles se encontram, né? Então, vocês percebem que foi mostrada uma tabuada invertida. Nos dois, invertida, porque lá em cima a gente tem 1 sobre 10 na primeira linha e 10 vezes 1 na última. Na segunda linha, 2 vezes 9. E na penúltima, 9 vezes 2. E na terceira linha, 3 vezes 8. E na antepenúltima, 8 vezes 3. E assim por diante. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui do lado o código e o resultado do processamento. Dúvidas? Interessante, né? Então, percebam que tanto na primeira parcela, que é a inicialização da variável, quanto na última, que é o passo da variável, eu posso trabalhar com mais do que uma variável, seja para inicializar, seja em relação a passo. O que vocês têm que tomar cuidado é que na condição, né, eu utilizei uma delas só. Na condição, eu só trabalhei com A. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer esse programa ter o mesmo resultado do processamento, mas eu não vou trabalhar com A, eu vou trabalhar com B. Faça enquanto B maior ou igual a 1. Quando a gente executar, nós vamos ter o mesmo resultado em tela. Muito bacana, né? Muito legal. Então dá para a gente se brincar e se divertir bastante com essas variáveis. Só tem que tomar cuidado e atenção especial nas declarações e atribuições iniciais e o próprio passo. Posso continuar, pessoal? Tá tudo tranquilo? Por enquanto? Só por questão de curiosidade, tipo, eu consigo compreender a função, né, dos 3. No entanto, a diferença que você pode pôr dele pro while é que esse você precisa que no while, no caso, você pode pôr esse valor inicial e o incremento dentro do laço, e nesse não há necessidade. Pode colocar diretamente na condição. Isso. Seria Deixa eu isso? fazer um comentário que é o seguinte. Tanto o laço while, e o que eu vou falar para vocês, pessoal, é mundo C, linguagem C. Quando eu estou falando de linguagem C, eu estou falando de C++, eu estou falando de C Builder, eu estou falando de C, Visual C, Object-C e C#. Eu estou falando do mundo C, os dialetos C. Porque quando a gente fala de linguagem C, tá, existem dialetos da linguagem. Eu tenho C++ e eu tenho C#. Tá certo? C# é uma linguagem de programação que uma parcela dela é escrita na linguagem C++, que é uma linguagem bastante sofisticada de C e que trabalha mais próximo com instruções de máquina. Tá certo? Então, para o universo C, quando a gente trabalha com o laço while do while for,
eles têm características muito parecidas. Porque o que estabelece o número de repetições é uma condição. Tudo bem, Yuri? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se você pegar o while, o do while e o for, a regra é a mesma. Como diz o Arnaldo, a regra é clara. A regra é igual para todo mundo. Sempre haverá while do while e for uma condição para determinar a parada. Beleza, pessoal? Tá todo mundo comigo? Sim, professor. Tá todo mundo junto? Então tá. Vamos continuar aqui no raciocínio. Então, e nos 3, eu vou ter que ter uma condição. Simples assim. O while, estrutura de controle e repetição. A parada depende de uma condição. Vou utilizar, vocês falaram no início da aula, quando eu tiver dúvidas, se pelo menos uma vez eu vou executar uma vez a instrução do laço. Do while, geralmente vou utilizar para repetição, quando eu tiver certeza que pelo menos uma vez eu vou executar a instrução do laço. E o laço for? O laço for, ele é um laço cuja vocação, e agora eu vou sair do mundo C. Em todas as linguagens de programação, a vocação do laço for é para repetição de estruturas quando eu, desenvolvedor, sei o número de repetições. Então, normalmente, quando a gente não sabe o número de repetições, mas sabe qual é a condição de parada, a gente usa o while do while. E, normalmente, quando a gente sabe o número de repetições, nós normalmente utilizamos o laço for. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma boa prática de desenvolvimento. E por quê? Porque o C#, pessoal, como eu disse para vocês, qualquer uma das 3 estruturas de repetição vai ter a condição. Mas o C é uma exceção. Na maior parte das linguagens, você escreve o for assim. Para i igual a 1 até 10. Step 1. Fala para mim onde está a condição desse laço, desse for. Pessoal, acha uma condição aqui. Até 10? Até 10? Não. Cadê a condição explícita? Isso aqui é uma coisa. Condição é quando você tem um operador maior, menor, igual ou diferente. Vocês estão vendo aqui a condição? Não. Não. A condição em laço for, na maioria das linguagens de programação, a condição ela é intrínseca à sintaxe. A condição está no meio da sintaxe. Então eu digo o seguinte, ó, vai de 1 até 10, passo 1, se vira. No C#, no mundo C, não é intrínseco, não é implícito, é explícito. Eu tenho que escrever a condição. Tudo bem, pessoal? Então, eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá? Mas é importante que vocês entendam as diferenças. Normalmente, nas linguagens de programação, quando você for trabalhar com laço for, você não vai encontrar uma condição explícita, como é o caso aqui. A menor igual a 10. Você vai encontrar alguma coisa nas linguagens muito parecido com isso. Vai de 1 até 10. E muitas linguagens, você nem fala qual é o passo. Quando você não fala qual é o passo, automaticamente é passo 1. Entendeu? Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, mas no C#, as 3 estruturas vão ter condição. Esquece isso, já expliquei. Volta para o mundo C. Tá? Então, no C#, todas as condições vão envolver a condição. Todos os laços vão envolver condição. Eu só reitero a recomendação. Toda vez que eu quiser trabalhar com laço, o while do while for. Beleza. Qual que eu vou utilizar? Dica número 1. Você sabe exatamente o número de repetições? A resposta é sim. Vai no for. Recomendável. Utilize o for. Por quê? Ele é um laço com uma natureza, uma vocação para ser um laço contado. Então, se você sabe o número de repetições, recomendável o laço for. Não, eu não sei a quantidade de repetições, mas eu sei qual é a condição de parada. Joia. Esquece for. While do while. Cheguei no while do while. Uso um ou outro. Eu sei que vocês já sabem a resposta que nós vimos no início da aula. Dúvidas?
Nenhuma, professor. Cansei agora, hein? Mas é importante a gente explicar. Por quê? Eu já trabalhei com muitos desenvolvedores, já fui programador, né, gente? Hoje não mais. Hoje eu escrevo os programas aqui, as soluções, adoro programar, mas eu não tenho mais tempo. Mas eu vejo muitos programadores, até porque eu sou auditor de segurança da informação, e eu vejo muitos programadores que só usam for, só usam while e só usam do while. E eu pergunto para o cidadão, mas por que você usa no teu programa só um tipo de laço para todas as situações? A resposta é o que eu conheço. Então é muito importante nós conhecermos a vocação, a arquitetura, a sintaxe, a motivação do uso de cada um dos laços. Para quando tivermos a oportunidade de utilizar no nosso programa, a decisão ficar conosco, aquilo que eu comentei. Você precisa de laço? Preciso. Tenho 3 alternativas. Qual que eu vou? Sei o número de repetições, for. Não sei, while do while. Qual que eu uso? Depende. Tem certeza que vai executar uma vez? Do while. Não tem, while. Então, com isso, você não fica preso a uma única estrutura de controle de repetição. Você consegue ter, às vezes, no mesmo código, as 3 estruturas implementadas, cada qual tratando uma situação diferente. Professor, Oi. você disse que em todas as linguagens o for serve para... Quase, não, eu disse que não foi todas. Eu usei o termo maioria. Sim, na maioria você disse Maioria, que... porque todas é todo mundo, né? Aí, Na maioria ele vai ter... Ele vai ser um laço... Ele vai ter a mesma função. Mas o while e o do while, isso vale também ou não? Vale também, a mesma regra. Ok. A mesma regra. Laço while em qualquer linguagem, condição no início do laço. Laço do while no final. Vai mudar a sintaxe. Uma chave, o outro é parênteses, tudo bem? Mas a filosofia é a mesma. O for é um pouco diferente, pelo motivo que eu expliquei. O laço for, no contexto do mundo das linguagens C, ele carrega com ele uma condição explícita, que eu mostrei para vocês nos exemplos. Em outras linguagens de programação, esse exemplo que eu dei aqui para vocês foi o for da linguagem Pascal, por exemplo. Né? Então, você diz qual é a variável, qual é o valor inicial dela e o valor final. E se você não falar qual é o passo, ela automaticamente presume que é passo 1. Então, com isso, você não tem a condição explícita, você tem uma condição implícita, que é controlado pela própria linguagem de programação. Tá bom? Mais exemplos aqui. Exibir a tabuada do número 5 no intervalo de 1 até 10. Então, vamos lá. Exibir a tabuada do número 5 no intervalo de 1 até 10. Vamos colocar aqui o nosso código. Declaramos 2 variáveis, i e t. Então, esse caso é interessante. Vocês estão percebendo que a variável i só é utilizada no contexto do laço? Todo mundo está percebendo isso? Então, nós poderíamos, nesse caso, tranquilamente ter declarado a variável i dentro do for. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Vamos executar. Está aí a tabuada do número 5 no intervalo de 1 até 10. Tá? Vou colocar aqui do lado o código e a solução em C#. O resultado do processamento no C#. Professor, uma outra pergunta. Declarar a variável dentro ou fora do for tem algum tipo de impacto no desempenho do computador ou não? Desse jeito? Sim. Tá, vamos executar. Desempenho não. Para o processamento? Desempenho diferença zero. Porque, na verdade, você está declarando a variável. Para o compilador, o fato de estar aqui dentro não faz muita diferença, a não ser o que interessa para ele é que você declarou uma variável t de tatu, que é do tipo inteiro, e aloca a memória combinando com o sistema operacional. Tudo bem? Então não tem problema nenhum. Tá? Normalmente, eu recomendo boa prática agora, tá? Porque eu sempre vou procurar, Matheus, dar 2 respostas. Uma do ponto de vista técnico, tá? Que é a pergunta que você me fez.
Tem maior diferença de performance? Resposta não. Mas como boa prática de programação, eu não recomendo você declarar dentro do laço. Tudo bem? E você sabe por quê? Vamos ver se você consegue descobrir. Por que é recomendável declarar fora do laço? Todo mundo pode... Por caso você necessite reutilizar ela. Não, caso você não, precise não. Se eu declarar dentro do laço e utilizar fora do laço, vai funcionar no na verdade, na condição, né? Verdade. Não é uma questão técnica, pessoal. Eu estou falando agora de boa prática, de programação. Pense o seguinte, essa variável t, ela está declarada antes do laço. Então, você concorda comigo? Não importa onde a variável t vai aparecer. Que tipo que ela é? Do tipo inteiro. Do tipo inteiro. Agora, eu vou comentar, tá, pessoal? Vou comentar essa linha. E declarei aqui dentro. Aqui está fácil. Vamos supor que dentro desse laço existem 50 instruções. 50 instruções. Qual é o tipo da variável t? Fica mais complexo de se Concorda que você vai ter que achar, você vai ter que ler as linhas do código, as 20, 30 linhas de dentro do laço, para descobrir onde está o t e como ele foi declarado? Sim. E você concorda que você vai perder desempenho, vai gastar seu tempo procurando essa informação no código? Então, no caso, é mais para um boa prática de manutenção. Nem organização. Manutenção de código. Porque quando nós estamos desenvolvendo um código profissional numa empresa, numa consultoria, numa software house, numa fábrica de software, dificilmente nós vamos fazer sempre a manutenção. Nós vamos desenvolver o programa de computador, desenvolver o sistema, e outros colegas desenvolvedores vão fazer a manutenção. Então, quando a gente está desenvolvendo o código, nós temos que ter muita preocupação. A gente grava isso, guarda, grava, anota, registra. Quando você estiver desenvolvendo um código, você tem que ter a preocupação com quem vai fazer a manutenção dele no futuro, que pode ser você. Que pode ser você, porque hoje você lembra, amanhã você lembra. Daqui a 6 meses, você não vai lembrar mais desse código. Não numa empresa, não numa software house. Porque todo dia vai ter a atividade, a rotina. Então, toda vez que a gente desenvolve código, nós temos que ter cuidado com a manutenção que vem depois. Por isso que é importante ter os comentários, bastante comentários no código, simplificar, código claro, entendeu? Aquilo que eu já comentei, tem aluno que coloca várias instruções na mesma linha. Isso não é recomendável. Por quê? Fica mais difícil de você enxergar o código. Uma instrução em cada linha. Tá certo? Quando você coloca a chave, fica mais fácil de... Quando você tem um for, um laço, e você coloca a chave, fica mais fácil de você visualizar quais são as instruções contidas dentro do laço. Então, tudo tem que ser pensado na hora de desenvolver o código numa manutenção futura. Então, quando eu declaro a variável fora do código, sem saber exatamente em que momento eu vou utilizar a variável t, eu já sei qual é o tipo dela. Se eu declaro dentro de um bloco de código, se eu declaro a variável t dentro do laço, por exemplo, eu teria que analisar as linhas do for para identificar a instrução onde é utilizada a variável t, para saber como ela foi declarada e identificar o tipo dela. E isto eu vou perder performance, isso eu vou perder tempo. E tempo é algo extremamente importante nos dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Está todo mundo comigo ainda? Então vamos continuar aqui. Um outro exercício aqui, um outro exemplo. Tabuada do 1 até 10. Praticamente o mesmo exercício, né? Só que aqui ele quer uma tabuada de 1 até 10 do número que vai ser digitado pelo usuário. Então, esse exemplo aqui, eu não estou conseguindo fazer a cópia aqui. Tá? Então, como eu não consigo fazer a cópia, a gente vai escrever o código aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero que o usuário digite um determinado valor via teclado. Tá? Esse valor tem que ser maior que 0. Eu vou querer a tabuada desse valor digitado. Então, eu vou utilizar um do while. Por que eu vou utilizar um do while? Pelo motivo que eu expliquei para vocês. Eu preciso de um laço, porque o número a ser digitado pelo usuário tem que ser maior que 0. Entretanto, eu não sei quantas vezes eu vou repetir esse laço. Então, quando eu não sei a quantidade de repetições exata, é melhor utilizar o while do while. Aí vai a segunda pergunta. O while ou do while? Como eu tenho certeza que pelo menos uma vez o usuário vai ter que digitar o valor via teclado, tá bom? Eu vou utilizar
do while. Digite um valor. Tá? Valor é igual a int.parse. Beleza? Então tá aqui. Qual é a condição? Faça enquanto o valor menor ou igual a 0. Enquanto essa condição for verdadeira, repita. Bom, e agora? Agora eu quero mostrar a tabuada de 1 até 10 do valor digitado. Vamos supor que ele digitou o valor, sei lá, 15. Então vamos fazer o for. Int i. Qual é o valor inicial desse contador? 1. Eu quero a tabuada de 1 até 10. Faça enquanto i menor ou igual a 10. Ponto e vírgula, passo 1. I mais mais. Dentro do laço, console.write. O que eu quero mostrar no vídeo, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar primeiro o contador multiplicado pelo valor digitado por ele, que vai dar igual um resultado que é o produto. Então vamos lá. Eu quero mostrar o i, eu quero mostrar o valor e eu quero mostrar o i vezes o valor. Faço a operação dentro da própria saída em vídeo, tá? Aqui fora, eu vou pedir para dar um hit key para a gente poder ver o resultado. Ok? Então, vamos supor que o valor digitado seja 18. Eu quero a tabuada do 1 até 10 do número 18. Vamos executar esse código. Digite um valor 18. Está aí a tabuada do número 18. Joinha, pessoal? Oi. Eu tenho uma dúvida. Assim, tá for inteiro i, né, igual a 1, aí tem um ponto e vírgula, i menor ou igual a 10. No caso, se fosse, por exemplo, o while, não sei, o i não passaria a ter o valor de 11? Porque quando ele fosse igual a 10 também ia acrescentar mais um? No while, como é que ficaria o while aqui? A gente já fez esse exercício com while, né? Se nós fôssemos fazer esse exercício com while, tá? O i é o nosso contador, né? Int i igual a 0. Então, deixa eu tirar isso aqui. Você quer fazer com while, né? Faça enquanto i menor que 10. I mais dentro do laço. É isso aqui, né? Deixa eu comentar isso aqui. Opa, comenta. Só esse trechinho aqui eu vou colocar para cá. Tá bom? I igual a 0, incrementa mais 1. Tá? Vamos executar? Valor 18. Tá aí a solução para você, mano. Tudo bem? Com o laço while. Obrigado, professor. Era só isso mesmo que eu estava em dúvida, por causa do menor igual. Isso. O menor igual, maior igual. É porque o que acontece é o seguinte. Veja que interessante. Tá? Agora, espera um pouquinho só. Eu entendi o que você quer. Olha o que eu vou fazer agora. Ó. I igual a 1. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? I mais, ponto e vírgula. Aqui tem que ser igual. Eu comecei com 1. O for eu comecei com 1 e não com 0. Aqui eu comecei com 0. Quando eu comecei com 1, ele chega em 10. Quando eu comecei com 0, ele vai ser menor que 10. Tá bom? Só cuidado com esses detalhes, tá? Tem N formas de resolver o mesmo problema. Vamos continuar aqui, pessoal? Nada, obrigado pela pergunta. Pessoal, chegamos ao final da estrutura de controle de repetição. Difícil? O que vocês acharam, hein? Agora eu quero um feedback de vocês. Enquanto nós estamos conversando, o pessoal que chegou depois, por favor, registre a presença lá no fórum da disciplina da plataforma Ava, por gentileza. Eu pensei que ia ser mais complicado, foi até que bem tranquilo. Sabe por que foi tranquilo? Eu explico para você. É o Felipe, né, que falou? Não, foi o Matheus. Matheus, você sabe por que foi mais tranquilo, Matheus? É porque, como a gente trabalhou bastante com vocês, estrutura de controle de repetição, vocês agora que chegam na parte do for, você já tem a cultura de trabalhar com laço. Contadores, condição,
E a gente trabalhou bastante o while do while, fizemos uma série de exercícios, corrigimos, demos inúmeros TP. Só de TP você deve ter feito uns 10, 15 exercícios, mais o desafio, né, lá do Urijude Online. Então, no momento que você chegou no FOR, você já tem uma carga teórica e prática de trabalho com estrutura de controle de repetição. Então, há facilidades, e eu venho falando isso há bastante tempo com vocês. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão se sentir confortáveis. E não é porque é mais fácil. É porque, como vocês estão praticando mais, vocês se sentem mais seguros em trabalhar com aquela estrutura de controle de repetição. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Na nossa aula de amanhã, lembrando que amanhã nós temos, dependendo da turma, 19h30 a 21 horas, a gente vai dar um TP para vocês, discutir o TP, debater, discutir prazo de entrega e assim por diante. E semana que vem, tá certo? Já que vocês estão achando que é muito fácil, tudo está muito fácil, eu vou começar com vetores, programação com vetores com vocês. Dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom, pessoal. Professor, eu tava conversando com uns amigos meus, né, que se formaram com meu irmão, e eles já tinham me falado dessa maneira, onde fica visivelmente mais bonito, né? Que você mostrar a chave do 0 vezes a chave do 1. No entanto, isso, você acha que já é bom a gente já ir continuando adquirindo isso pela questão da visualização? O que você acha? Não, eu acho que é importante sim. Eu acho que essa preocupação é pertinente desde o início, que eu comentei. Só uma observação aqui do Felipe e do Maicon. O vetor não é conteúdo do segundo bimestre, tá? É do primeiro. No segundo bimestre, desculpa, o vetor, ou também chamada de variáveis indexadas, ele é conteúdo, pessoal, do segundo bimestre. No segundo semestre, eu vou falar de matrizes. Cuidado para não confundir vetor com matriz. Bidimensional e tridimensional, é outra coisa. E o nosso segundo semestre, eu posso até adiantar para vocês, o nosso segundo semestre, que é a linguagem de programação 2, é orientação objeto pura. Tudo bem? Então, a gente vai ver agora vetor. No segundo semestre, eu vejo matriz com vocês, variáveis indexadas de 3, 4, 5, 6 dimensões, mas aí eu entro orientação objeto. Então, tudo que vocês viram agora no primeiro semestre, nós vamos ver de novo, entre aspas, mas no contexto da orientação objeto. Então, vocês vão entender o que é um objeto, o que é uma classe, o que é uma herança, o que é polimorfismo, o que é programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos é tudo que vocês aprenderam, mas dentro de um outro paradigma. Mas isso a gente vai ver no segundo semestre. Tá bom, pessoal? Uma coisa de cada vez. E vetor, e cá entre nós, vetor, eu acho que vocês vão adorar. Eu adoro esse negócio, acho muito bacana trabalhar com vetor. É simples e é muito bacana trabalhar, muito legal. Acho que vocês vão gostar. É a próxima aula já? Semana que vem. Quarta-feira. A próxima aula, amanhã, a gente vai falar sobre tirar dúvidas, aprofundar o nosso conhecimento do laço for para quem ficou com dúvida, falar sobre TP, exercício e prazo de entrega. Ok. Pessoal, não havendo mais dúvidas, bom descanso para todos. Tá certo? Quem vai jantar ainda vai jantar, quem vai descansar, bom descanso. Nos vemos amanhã, 19h30 ou 21 horas.